É engraçado. Esses dias eu estava comparando a música eletrônica com o rock. Como a música eletrônica, de 10 anos atrás, ela parece que é uma música muito velha. E o rock, tu escuta uma música de 20 anos atrás e parece, meu Deus, que lançaram essa música ontem. É verdade. O dinamismo do rock permite com que ele vá se recriando de várias... As pessoas vão recriando, né? Fazem esse trabalho. A música eletrônica, ela tem uma missão difícil. Eu já conversei com vários amigos DJs e assim, que é a parte da memória. A memória da música do rock, ela é muito mais presente do que a memória da música eletrônica. Você consegue falar com uma pessoa... Aqui em Balneário é muito... Como a cena eletrônica é fortíssima, eu tenho vários amigos que são oriundos da música eletrônica, a gente faz essa mistura, porque a gente toca bandas do electro rock, né? Bastante, inclusive. E a gente fala assim, pô, qual é a memória do cara que curtia a música eletrônica no final dos anos 90? Como é que o cara vai ter a referência? Pô, você consegue falar com um cara que curtiu os Stones dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90. Ó, tem essa música aqui, essa aqui, essa aqui. Quando você fala da música eletrônica, mas a memória às vezes fica resumida. O cara ouvia a música e fala, pô, isso aqui tocava no Baturité. Exatamente. Eu curtia no Baturité, eu curtia no Ibiza, eu curtia em algum lugar que, né, a gente tinha uns festivais aqui, que agora me foge o nome, daqui a pouco eu acabo lembrando, mas tinha uns festivais alternativos de música eletrônica muito fortes. Aqui em Curitiba sempre teve uma conexão muito boa com música eletrônica aqui com Balneário Camboriú. Então as pessoas falam assim, pô, essa aqui tocava naquela época, mas o cara não tem aquela memória musical como o rock te permite. Eu estava ouvindo o teu podcast com o Gazu, e vocês citaram um pouco das bandas gaúchas, eu ouvi alguma coisa de banda da gaúcha desde a época do The Fala, Garotos da Rua, TNT... Acústicos e Valvulados, Cachorro Grande. Já toquei junto com os Acústicos e Valvulados, toquei junto com a comunidade Ninjitsu 2 vezes, sem contar nenhum de nós, os mais, né, que foram mainstream, ou engenheiros, mas assim, outro pessoal da MPB também, como Cleito Cleidir, tinha muita gente boa. Mas assim, a gente tem uma memória muito fácil disso, porque a gente tem a identificação pela música, já a música eletrônica já é um pouco mais complicado, né? Eu tinha colocado, acho que era CPM 22 esses dias, daí tava tocando aquelas primeiras músicas, né, do primeiro álbum, e eu parei para pensar que aquelas músicas já estavam fazendo 20 anos que tinham sido lançadas, ou pelo menos aquele álbum, acho que é 2002, o álbum deles. Então 2002 é 20 anos atrás, eu falo... Exatamente. Caramba. E o poder de reciclagem dos caras, porque você vê assim, a gente toca no nosso show hoje da Vintage, a gente não tocava. A gente inseriu há pouco tempo o Charlie Brown Jr. O Charlie Brown tem muito mais do que 20 anos. Sim. Na verdade, se você for ver, o Charlie Brown, se eu não me engano, é lá 94. Começou lá junto com o Raimundos, mais ou menos. Exatamente, né? O Raimundos a gente já tocou junto, o Digão inclusive já deu canja com a gente em uma oportunidade lá em Floripa, se eu não me engano. E a gente fala, caramba, cara. E você vai num show desses caras hoje, a gente tocou, inclusive, uma vez em Forquilinha, junto com os Raimundos e com o Das Aranha, no mesmo dia, e você vê o poder de reciclagem do público dos Raimundos. Porque tinha muita gente nova, cara. Muito assim, tipo, público de 18 anos, 19 anos. Quer dizer, quando eles nasceram, o Raimundos já existia fazia muitos anos, né? E tem disso ainda, o público jovem de hoje, quem está completando 20 anos hoje, 20 e poucos, já nasceu com essas músicas que a gente diz que, músicas que foram lançadas na minha juventude. Sim. E a juventude de hoje não estava nascida, então a juventude de hoje, na verdade, talvez nem saiba, nunca viveu a cena que já existiu e hoje não existe mais, por exemplo. Sim. E nem tenha tantas referências como a gente tem, né? Sim. É por isso que às vezes você vê assim, ó, por que é uma explosão um filme do Queen, por exemplo? Porque os caras conseguiram... Eu acho, é só uma opinião particular, acho que mexeram muito na ordem cronológica da história da banda pro filme. Acho que eles poderiam... Não precisavam ter fugido tanto ali da timeline da banda para fazer o filme. Mas o que mudou? Eles colocaram o Rock in Rio em 1979, né? Não era? Não, Rock in Rio foi em 85, emblemático em 85. Os dois melhores shows da história do Queen foram em 85. Foi o Rock in Rio no começo do ano e depois o Live Aid. É porque eu acho que para pontuar mais aquele show do Live Aid, que foi realmente para deixar no final o show, para deixar como um grande finale, porque ali eles tocaram quase que um setlist de um disco inteiro, eles acabaram
pontuando mais o Live Aid. Tem essa questão da licença poética, né? Fizeram isso porque eles disseram que queriam deixar mais... quando se trata de uma ordem de filme, né? Uma ordem cronológica para um filme, eles têm que deixar mais interessante para um público que não conhece a história. Sim. Mas não sei até o quanto isso mudaria, né? Para quem conhece, acho que é mais legal você ser o mais fiel possível, né? Uhum. O Barão já tinha falado isso também do filme do Cazuza, algumas coisas foram mudadas. Eles falaram, não é bem assim, não foi bem assim e tal, não sei o quê. Mas, enfim, essa questão da memória da galera mais nova, a gente, claro, sempre vai ser dinâmico, sempre vai ser mudado, né? A gente vai ver muita coisa nova pela frente ainda. Mas eu acho que hoje está muito em função do que os pais e os amigos e a própria pesquisa, né, do adolescente. Eles têm muito mais recursos do que a gente teve na adolescência, né, para procurar música. Hoje a referência dos jovens de hoje é a música que toca no TikTok, né? Sempre vai ter. Isso vai ser sempre. Talvez na minha infância isso demorava um pouco mais a mudar, porque a gente não tinha uma velocidade de informação tão grande que veio só depois do advento da internet, né? Mas eu diria que ficou meio complicado, porque as pessoas às vezes não conseguem ouvir a música mais de 1 minuto. Né? Você não consegue cultuar uma obra inteira. Daí, o que vai sobrar para o artista? Será que eles vão ficar se adaptando a isso até quando? Né? Uhum. A fazer as coisas sempre enxugando cada vez mais para fazer funcionar, porque a velocidade da informação ficou muito rápida. E vocês conseguem perceber isso nos shows? O público hoje, de certo, que está frequentando os shows do Vintage Cult, de certo, é um público de 30 para cima. E por incrível que pareça, pelo fato da gente tocar as músicas indie, a gente consegue atingir um público mais novo também. E tem um público mais novo que é o público que são os filhos dos pais que promovem essa cultura musical dentro de casa. Que são aqueles pais que entendem que a música também educa, né? Uhum. E a gente sabe que educa. E não é uma questão de forçação de barra, mas você apresentar. Acho que é interessante os pais, né, esses pais de 40, 50, até 60 anos, apresentar para os seus filhos de uma maneira saudável, né? Existe isso aqui, existe aquilo ali, existe isso aqui. O próprio Adam Lambert, que hoje acompanha o Queen, né? Que é vocalista, ele tá com acho que 40 anos, alguma coisa assim. Ele falou que o Queen foi apresentado para ele a partir do filme, o Quanto Mais Idiota Melhor, não sei se Quanto Mais Idiota Melhor ou Idiotas, não sei das quantas. É um filme do começo dos anos 90, que desde que ele saiu do cinema ele não conhecia nada de Queen. Aí o pai dele, aí a música toca no filme. Aí Quanto Mais Idiota, alguma coisa assim. E ele fala isso no documentário, ele fala assim, quando eu saí do cinema, meu pai chegou em casa, pegou uma pilha de discos do Queen e falou, vou te apresentar o Queen. E daí, ali ele conheceu a obra do Queen e hoje ele é o cantor do Queen. Então, quer dizer, a gente tem uma riqueza de material aí em cima do rock que é infinita, né? Agora, como apresentar, como passar isso para frente, eu acho que aquele joguinho que tinha no celular ajudou bastante criança, né? Que agora me fugiu o nome. Que tem as barrinhas, as bolinhas, talvez alguém possa me ajudar. Que tinha... Tetris? Não Tetris, aquele jogo da serpente? Não, aquele jogo que tinha um negocinho do rock, as músicas de rock, a pessoa vai com as barrinhas. O Guitar Hero? Guitar Hero. Guitar Hero, tinha fugido da memória. Esse jogo porque tocavam clássicos do rock. Então eu tenho um afilhado que hoje tem 18, 19 anos, que quando era criança jogava o Guitar Hero e ficou fã de Kiss a partir do Guitar Hero. Olha. Então tem, né, a gente vai vendo a música é igual água, né? Vai batendo na pedra e vai desviando, vai passando para as outras gerações de uma maneira diferente. Assim. E essa geração de hoje eu percebo que não usa mais camiseta de rock, né? Uma vez, e já faz alguns anos isso, uns 3, 4 anos, não sei. Eu fui na van e tinha um moleque novo, assim, 18, 16, não sei. Ele tava com a camiseta do Beatles. Eu falei, caramba, um guri novo usando camiseta do Beatles. A gente não vê mais. Sim. Até tem os caras assim que gostam mais, daí normalmente é pro lado mais radical, digamos. Sim. Um rock mais pesado, metal. Sim. Mas a gente não vê mais a molecada de hoje usando camiseta de rock. É um reflexo do mercado numa maneira geral. Como você falou, TikTok da vida,
as rádios, a televisão, que ainda numa escala, eu acho que hoje muito menor, mas ainda influencia bastante. Então a gente ficou muito rendido a coisas específicas, né? Por exemplo, agora a gente vai ter aí no final de semana do dia 24, 25, 26... Não, 25, 26, 27, o Lollapalooza. Ali saem novos, né? Uma geração nova, com artistas novos também, dentro dessa linha do rock, que até então é indie. Mas se criando um novo, né? Um novo público. A gente tinha isso mais massificado antes, né? Sim. Porque todo mundo curtia as mesmas coisas, era tudo muito em cima de poucos artistas. A gente tinha bastante coisas, mas era tipo muito focado. A gente teve, vamos dizer assim, bolhas, né? Rock dos anos 80, depois o rock dos anos 90. Eu acho que ali nos anos 2000 é que ficou meio que um buraco, né? Sim. Na história do rock. Agora tá surgindo coisas mais novas, assim, mas a gente teve um hiato grande ali.